Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estiveram em Brasília no lançamento do livro Como Combater o Fascismo. Foi uma festa maravilhosa, umas 150 pessoas lotaram, ficou lotado o chique-chique da Asa Sul. Beijos no coração de cada um que nos acalentou na noite de ontem. Olha só, hoje a análise de hoje é sobre o IPEC, pesquisa IPEC, que poucas pessoas têm dito, mas teria como principal chamada o seguinte: Lula praticamente ganhando no primeiro turno. Por que praticamente? Porque eu fui fazer as contas dos 89% dos que dizem votar em algum candidato, o Lula tem 44%. Isso dá exatamente 49,43%, ou seja, 49,5% dos votos válidos. Ou seja, é um sopro para o Lula ganhar no primeiro turno. Esse é o grande debate. O Lula vai ou não ganhar no primeiro turno? As outras discussões que essa pesquisa permite, por um pequeno crescimento da Tebet ou do Ciro, ou a pequena queda do Bolsonaro, elas são subjacentes, elas não são centrais. A notícia central é se o Lula vai decidir essa eleição no dia 2 de outubro. E é isso, e é a partir daí que a gente pode estabelecer as outras relações. Então, vamos lá, olha só. Os resultados: Bolsonaro, Lula 44, se mantendo no mesmo patamar da pesquisa anterior. Bolsonaro 31, caiu de 32 para 31. É na margem de erro? É, ok. Mas esse resultado passa a ser igual ao do Datafolha. Uma diferença de 13% entre Lula e Bolsonaro, que é uma diferença de 15 milhões de votos aproximadamente. Quando fala 13%, é 15 milhões de brasileiras e brasileiros. Ciro, 8%, Tebet, 4%. Ciro tinha 7%, Tebet tinha 3%, ou seja, eles passaram, desde a última pesquisa, que foi de 26 a 28 de agosto, eles ganharam 1% cada um. Né? Cada um passou, aumentou a sua votação em 1%. Ou seja, né, nos últimos 15 dias, praticamente não mudou nada. Né? O IPEC ouviu 2.512 brasileiros. Além deles, pontuaram também o Felipe Dávila, com 1%, e aquela Soraya, né, com 1% também. Soraya Tronic, do União Brasil, também registrando 1%, o que totaliza esses 89% que escolhem algum candidato. Bom, além disso, o que a gente tem? No segundo turno, o Lula passa a ter 52% e o Bolsonaro 36%. Ou seja, se a eleição vier a ir para o segundo turno, o Lula teria 52%, Bolsonaro 36%. O Lula cresceria de 44 para 52, ou seja, 8 pontos, e o Bolsonaro cresceria de 31 para 36, ou seja, 5 pontos. Uma boa parcela do eleitorado prefere não votar em nenhum dos dois, mas também não é uma parcela tão significativa, porque 88% da população escolhe um dos dois no segundo turno, que é mais ou menos o que escolhe, entre outros, os candidatos que estão disponíveis já no primeiro turno, que é 89%, é uma diferença de 1%. Muita gente não vai votar. O risco é as pessoas que rejeitam. Não. É ali, 89 no primeiro turno vão votar em algum candidato, 88% no segundo turno indicam votar em algum candidato. A diferença da última pesquisa para essa é que na última eram 50 a 37, 13%. O Lula cresce 2% e o Bolsonaro cai 1% no segundo turno.
a diferença aumenta para 16%. Ou seja, qual é a notícia, então? Lula pode ganhar no primeiro turno, está por 1 tris, segundo a pesquisa IPEC, e aumenta a diferença se tiver segundo turno de 13% para 16%. Me diga uma coisa, essa pesquisa é boa para o Lula ou não? Ela não é, ela é excelente. Depois de 15 dias de campanha, o líder, né? É como o Campeonato Brasileiro, né? Se depois de 15 rodadas, o líder aumentou a diferença, isso é bom ou ruim para o líder? Óbvio que é bom. Então, essa pesquisa é excepcional para o Lula, excepcional para o campo progressista. O desespero está do outro lado. O desespero é Bolsonaro. É ele que vai ter que estar que nem maluco, que perde votos no segundo turno e no primeiro. É por isso que ele não sabe o que fazer com o 7 de setembro. Ele não sabe se ele chama o golpe, se ele chama o voto, ele não sabe mais o que dizer. Tem vídeos que eles estão divulgando chamando o voto. Venha para a manifestação linda da independência, 200 anos em Brasil com a bandeira amarela. Aí tem outras que eles chamam para as pessoas comprar arma. Tem a Taurus fazendo propaganda de arma mais barata na Semana da Pátria. Olha a loucura que o Brasil virou. Incentivada por quem? Por este presidente irresponsável, canalha e fascista. E por esta tropa de messiânicos que o segue. Né? Por esses pastores que não são de Deus, que são a reprodução do demônio na terra, né? Não são todos, evidente, por exemplo, o pastor Zé Barbosa, que é nosso amigo aqui, colunista, nós também temos, eu tenho amigos evangélicos, não tem nenhum problema com o evangélico, mas malafaias da vida são pessoas que se comportam como o capeta, e esses caras estão aí tentando botar gente também no 7 de setembro. Aliás, pelos monitoramentos que a gente tem feito, a base que está mais trabalhando o 7 de setembro, as manifestações, é a evangélica. Mais do que os militares, mais do que o gado típico. Esses caras que estão em desespero, porque sabem que se Lula ganhar a eleição, a vida não será fácil. Vão precisar explicar muito do seu enriquecimento, do seu patrimônio, porque é assim que se faz uma democracia. É preciso que essas pessoas paguem imposto de renda, que comprovem de onde vem sua receita. Enfim, isso terá que ser feito. A situação, o que o IPEC traz para a gente hoje é uma sinalização de que a eleição está caminhando para uma decisão ainda em primeiro turno. E vou dizer por quê. Ciro ontem foi no pânico, que assim, alguém que já vai no pânico já diz muita coisa sobre a pessoa, com todo carinho e respeito a outros que foram. Eu não queria no pânico. O Ciro foi, e mais do que isso, ele fez ali uma parceria com aqueles apresentadores, inclusive nas críticas ao PT, de coisas assim. Um deles lá, que é o apresentador Moro, fala assim, olha, inclusive eu já falei para o Ciro, muda do Brasil, porque aqui vai virar um país socialista, aqui não vai ter perspectiva de futuro. E o Ciro concorda, como se a mudança do Bolsonaro para o Lula fosse pior para o país. O Ciro vai alimentando essa narrativa. E aí depois ele fala, não voto nem a pau no Lula no segundo turno, nem no PT. Isso caiu como uma bomba no cirismo. Aí você fala, no cirismo popular, não, na classe média, que é onde é a base do Ciro ainda hoje. Né? Por exemplo, o Tico Santa Cruz, que é uma pessoa que eu sempre lidei com muito respeito, ontem fiz críticas públicas, mas outras pessoas que não são tão públicas quanto o Tico me ligaram para poder falar disso, que estavam assustadas com a posição do Ciro e que passavam a cogitar, depois dessa sua ação nefasta, a mudança do voto já no primeiro turno.
o que pode acontecer é uma parte do eleitorado cirista ir para o Lula ainda no primeiro turno, com medo do quê? Do óbvio, né? De que uma eleição em segundo turno transforme o Brasil numa guerra civil. É disso que se trata, né? É o custo do segundo turno do ponto de vista da democracia. O quanto as pessoas podem ser vítimas do segundo turno, vítimas de malucos armados que estão fazendo coisas absurdas, confrontos absurdos. A gente tocava num samba lá, o Julinho Bittencourt, no domingo, e o cara, porque cantando Lula lá num dado momento, queria vir para o confronto físico. Enlouquecido. Teve agora uma pessoa que foi num show aí, acho que é eu nem sei de quem, que deu um piti, começou a xingar todo mundo, subiu na grade, né, fez uma puta confusão, né, que se tivesse alguém ali disposto a entrar na confusão, podia ter acontecido uma tragédia, como aconteceu no caso do Marcelo Arruda. É disso que a gente está falando em relação ao Lula, ao segundo turno e a definição do voto que talvez venha acontecer por uma parte dos eleitores mais responsáveis do cirismo e mesmo da Tebet. Isso definiria a eleição no primeiro turno, porque ela está por uma bananinha, por um triz. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai antecipado. Beijos e beijos a todas, todos e todes.